Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir amanhã ou depois. Estamos começando nossa reunião. Hoje temos Roberto aqui presente, nosso parceiro oculto de todas as postagens de nossa leitura. Gostei do Sim, a parceiro oculto. gratidão é minha de estar participando. Muita gratidão. Abração, Roberto. Então vamos começar, como sempre, com uma meditaçãozinha que eu escolho duas frases normalmente inspirada na lição do dia ou no texto que vamos ler. E é uma frase inspirando e outra frase expirando. Então, vamos começar com a primeira inspiração e a primeira frase. Inspirando, a minha vontade é a vontade de Deus. Expirando, por isso, a inspiração diz: perdoe, pois nada aconteceu. Inspirando, a minha vontade é a vontade de Deus. Por isso, a expiação diz: perdoe, pois nada aconteceu. A minha vontade é a vontade de Deus. Por isso, a inspiração diz: perdoe, pois nada aconteceu. A minha vontade é a vontade de Deus. Por isso, a expiação diz: perdoe, pois nada aconteceu. A minha vontade é a vontade de Deus. Por isso, a expiação diz: perdoe, pois nada aconteceu. Esse é o momento em que você sai do tempo para encontrar o teu Pai e a tua verdadeira identidade. Nada agora pode ser ameaçado. Nisto está a paz de Deus. Agora, Jane vai fazer a introduçãozinha à leitura com uma oração. Então, boa noite, bom dia, né? Para quem estiver do outro lado. Nessa nossa reunião tão abençoada e de quase de última hora, né? Inspirada pelo Espírito Santo. Uma reunião acontecendo no meio do carnaval, para manter a paz nas nossas mentes, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, vamos fazer uma oração de entrega total, nossa, ao Espírito Santo. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estarmos exatamente onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco e que Ele está conosco aqui, agora. E seremos curados em nossas mentes na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar ou a perdoar. Amado Jesus, manifestação do Espírito Santo,
te agradecemos imensamente mais uma oportunidade para estarmos reunidos em teu nome, nessa grande alegria, né, que esse sistema de pensamento que você nos trouxe para a salvação de todos. Gratidão, Jesus. Guia-nos aqui e sempre. Obrigada. Amém. 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 Então, agora a gente vai passar para Ana, nossa colega aqui de reunião, para poder compartilhar o texto. Lembrando que o Roberto, que é o ilustrador aqui das nossas postagens, também está presente hoje, Roberto Terpinauskas. Desculpa a brincadeira, Roberto. Então, vamos aguardar a Ana compartilhar o texto. Né? Lembrando que essa reunião depois vai subir para o YouTube, que a Ana sempre coloca, fica disponível depois para todos assistirem. Tudo certinho aí, então? Vamos buscar o tesouro de Deus, né? Hein? Vamos buscar o tesouro de Deus dentro de nós, né, Gustavo? Pois é, essa lição vai bem no ponto. Uhum. Gente, então, boa noite para todos. Hoje a gente vai falar sobre o tesouro de Deus, né? Será quem é esse tesouro de Deus, né? E como que a gente vai saber, né, quem é e como que a gente vai se reconhecer como tal, né? Então, Jesus vai nos mostrar aqui como é que a gente chega a isso. Então, nós estamos aqui no capítulo 8, que é a jornada de volta, e o subtítulo 6, né, o Tesouro de Deus, que é a página 157 do livro texto, né, do livro impresso. Então, a gente vai lendo e comentando como fazemos sempre. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade é para todos nós. Damos início à jornada de volta ao partirmos juntos e nos reunimos aos nossos irmãos na medida em que continuamos juntos. Cada ganho em nossa força é oferecido a todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. As boas-vindas de Deus nos esperam a todos, e Ele vai nos dar boas-vindas, assim como eu as dou a ti. Aí é Jesus falando, né? Assim como eu as dou a ti. Não te esqueças do reino de Deus, por coisa alguma que o mundo tenha a oferecer. Parágrafo 2. O mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai, se eles contemplam o mundo. Não podes contemplar o mundo e conhecer a Deus, só um é verdadeiro. Eu vim para te dizer que não cabe a ti escolher escolher qual dos dois é verdadeiro. Se fosse assim, terias te destruído. Entretanto, a destruição das suas criações, das criações de Deus, não foi a vontade do Pai, tendo-as criado para a eternidade. A sua vontade, a vontade de Deus, tem salvo a ti, não de ti mesmo, mas da tua ilusão de ti mesmo, não é de ti mesmo. Ele te tem salvo para ti. Então, vamos... Tão lindo, né? É tão lindo, né? E aqui no primeiro ele fala de uma coisa... eu também ia comentar. Que a gente não está... Você quer comentar, Jane? Não, continua, eu vou comentar no segundo. Não, no segunda frase do primeiro parágrafo. Pode falar. Que a gente não está... não é que a força seja individual, né? Ele fala aqui na 3, cada ganho em nossa força é oferecido a todos. Então, nada é para mim,
né, individualmente. Tudo é compartilhado com todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. Então não é que um tenha força e o outro não tenha. Todos Uhum. temos força. É. Só que na hora que eu ofereço a força a todos, todos também vão oferecer a força. Então, é um compartilhar completo, né? É. Compartilhar de forças. Então, porque a força está em todos nós. Por isso, esse compartilhar. É porque, assim, é o caminho contrário do que a gente fez, né? A gente fez a separação, né? Então, cada um por si, Deus por todos, seria isso. Mas não, aqui ele está falando, né? Que esse que é o nosso tesouro, porque nós nunca nos separamos, na verdade. E assim, Jesus fala, a gente está dando início à jornada de volta, que é um curso em milagres, é isso, essa caminhada pelos milagres, pelo perdão, voltando. Só que nós não partimos para essa jornada sozinhos nunca. E é o que você falou, o que qualquer acréscimo de de se unir ao Espírito Santo, de aceitar de novo essa união, o mínimo que seja de vontade, né, é um acréscimo para toda a filiação, para todo. Não tem como a gente andar nisso separado. A gente tem a ilusão. Cada um está estudando por si, cada um está se empenhando por si. Não. Todos nós estamos contribuindo cada vez mais, né? Porque foi esse plano que o Espírito Santo tem, que ele foi incumbido de fazer, né? Conforme ele vai expiando a culpa que cada um de nós particularmente entrega para ele, ele vai conseguindo unificar o reino de novo. É bem verdade que o reino nunca se desfez, mas para nós parece que o reino está separado. Então é lindo, porque Jesus fala, nada está perdido para ti, né? Uma vez iniciada a jornada, né? O fim é certo. Então é tão certo que cada movimento que a gente faz de se entregar ao Espírito Santo, que vai atingir a todos os nossos irmãos, que nós não deveríamos realmente nos preocupar. Como Jesus fala, eu não tenho que me preocupar, né, nessa entrega, na abertura que a gente fez, com o que dizer ou o que fazer, porque ele já está nos dirigindo. Então, a gente já tem o tesouro, só está reforçando, né, Ana? E ele diz, nesse parágrafo, que o tesouro você não pode ter sem dar. É. É impossível você ter sem dar. Você ter sozinho é impossível, que sozinho é separação, e é justamente a separação que é o grande trauma, o único trauma. O único, né? O único problema, né? O único problema é a separação. Pois é. E isso vai lá na primeira lição do Espírito Santo, né? Para ter, dá tudo a todos. Tudo a todos. Para ter paz, dá paz a todos. É dando que eu reconheço que já tenho. E, menino, eu entro numa dinâmica de dia a dia, quando eu pratico isso, porque você não é sozinho. E você tem que dar. Se você não dá, você julga. Uhum. Legal isso. E Vou até anotar julgar aqui. é um inferno. Você bloqueia o julgar, né? Na hora que você dá, você bloqueia o julgar. É impressionante como sua vida se torna dinâmica no perdoar, no dar e no perdoar. Tem problema, perdoe, tem problema, dê, tem problema, se una, não se separe, você nunca está só. Que legal, olha, você está falando uma coisa, você está reforçando, eu vou trazer, né, o Gary Renard de novo aqui, mas, né, ele realmente também é um professor, né, do curso e tal, e ele está falando já faz muito tempo, eu acho que até já comentei aqui, numa dessas lives que fez num desses anos aí,
ele estava até com a Cindy, né, a esposa, e aí ele falou assim, eu pratico tanto perdão que já está meio no automático. Então, quando vem chegando, quer dizer, quando ele projeta alguma coisa e parece que vai acontecer para ele já perdoa. Então, ele falou que nem chega a ele. Ele falou, inclusive, que as dores, coisas que, por exemplo, se ele se machuca, alguma coisa, ele nem sente mais. Por quê? Porque ele já vem perdoando, ele criou o hábito de perdoar tudo, né? Vai perdoando, perdoando. Então, vai sendo desfeita essa separação, né? Então, é essa dinâmica mesmo que você falou. Fica bem dinâmica, né? E as coisas que lhe afrontavam agora têm que ser vistas e perdoadas. E como Senão, vem coisa de repente, né? Vocês já repararam como vem coisa de repente na mente que o ego tenta trazer do passado, assim, aí você fala, meu Deus, mas de onde que veio isso? Como é que eu lembrei disso? Para que isso? Já estava do perdoado. nada, né? Eu tenho sentido isso, aparece do nada. É o Não, Mas a ego. gente como perdoa se outra fosse vez, assim, né? um sonho noturno. É. Tchom, e some. Ainda bem que some. Nossa, de repente eu lembro de uma coisa que já estava perdoada há trocentos anos. Eu falei, mas que isso? Mas Quer eu dizer, acho que você lembrou, é porque ainda falta perdão. Porque, gente, perdoar não é uma coisa. é ver que não aconteceu, né? Porque assim, tem perdão que já dou há muito tempo, entendeu? Eu sei ainda que eu ainda não perdoei tudo, porque ainda fica lá. Quando eu lembro Sim. daquela pessoa, ainda dá uma coisinha lá, assim, falei, ainda tem coisa para perdoar aqui. Então, de vez em Então, quando vem, então perdoa outra vez, né? Jesus, você vê que ele tem uma parte, naquelas questões, né, as perguntas, né, lá no finalzinho, no Manual dos Professores, no terceiro livro, uma das perguntas é, quantas vezes eu preciso fazer um instante santo? Quantas vezes, né, ou entregar para Jesus? É preciso muitas vezes? Mais ou menos isso, a pergunta. Está lá no Manual dos Professores. E aí Jesus fala, uma vez que a gente dá a ele qualquer situação, qualquer relacionamento, qualquer intriga, o Espírito Santo já aceitou e já desfez. Mas, como nós acreditamos neste tempo linear, fracionado em passado e futuro, nós ainda acreditamos que precisa de um tempo, e é lógico que esse nós é o nós do ego, que ele insiste, mas Jesus fala, não tem importância, porque os relacionamentos já foram curados. Às vezes, um relacionamento foi curado e as pessoas ainda são hostis umas com as outras dentro desse relacionamento. Jesus fala, não tem importância. A partir do momento que que tiver a mente mais sã, no momento, entregar para o Espírito Santo, aquilo foi desfeito, né? O resto ainda é uma ilusão de percepção, mas já foi curado. Até nisso, Jesus dá um jeito de aliviar uma possível culpa da gente de não ter perdoado direito, né? Basta uma vez, né? Mas aí, isso. Mas se a gente não está em paz ainda em relação àquela situação, é importante que a gente perdoe novamente, embora para que a gente aceite aquilo em nossa mente, né, de que aquilo está desfeito em nossa mente. E possa Porque o ficar em ego vai paz novamente. tentar, corrigir as coisas, bonzinho, corrigir. Jesus fala, essa não é a tua parte. A tua parte é dar um passo para trás, olhar, não fazer nada, dar um passo para trás, entregar para o Espírito Santo e aguardar. Tem que deixar com ele. Agora, essa parte do aguardar é que, né, às vezes a coisa segura, né? Que o ego quer fazer por si mesmo. A culpa tem uma murrinha. E o ego adora essa murrinha. É isso mesmo, Ele pega por aí. E que não é real, né? Então a gente já pode ficar tranquilo, porque Jesus fala, meu pai não me condenou, é para falar para nós, eu também não me condeno. Se Deus não nos condenou, por que nós vamos nos condenar? A gente
é impecável, a gente não tem que se condenar de nada. A gente acha que precisa perdoar ainda, porque a gente ainda tem culpa, sente culpado ainda, né? É isso. E aqui no 2 ele fala, né, se a gente contempla o mundo, a gente não conhece a Deus. O contemplar aí é no sentido de dar realidade à ilusão, né? Se a gente dá realidade à ilusão, a gente não conhece Deus, né? A gente, na verdade, posterga esse reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. Ele fala, só um é verdadeiro. E aí Não no dá para final viver do com os 2, dois, né? Isso vira conflito, né, Ana? aí no final do 2 ele fala que, na linha 7, né, ele fala, a vontade de Deus, né, a sua vontade, tem salvo a ti, não de ti mesmo, né, que és o filho de Deus, mas da tua ilusão de ti mesmo, daquilo que a gente inventou para pôr no lugar do filho de Deus. Então, aí ele fala, ele te tem salvo para ti. Então, ele tem nos salvo, essa mente que está sonhando e que acha que o sonho é real, ele tem salvo essa mente para a mente santa, né? Para que ela se reconheça como mente santa e deixe de acreditar no sonho. Eu acho também que, assim, nos consola muito essa frase 6, quando ele fala assim, entretanto, a destruição das suas criações, somos todos nós, né, não foi vontade de Deus. Então, isso dá um alívio muito grande quando a gente está se sentindo culpado, o ego insiste em mostrar que a gente é culpado, ele já está, ou a gente, ou culpar alguém, ele já está dizendo, não adianta porque não vai destruir ninguém, nem você, nem ninguém, sai disso, sai da culpa, perdoa simplesmente, o ego quer entender, quer esmiuçar a situação, não, sai disso, perdoa, lembrar sai, que Deus, vira a página. Deus nos deu o Espírito Santo, então quando a gente se lembra disso, a gente se fortalece novamente. Aí Fortalece, sabe que a gente não mesmo. está à deriva, que não está perdido, né? Que a gente está muito achado pelo Espírito Santo. Muito achado, muito bom, isso Muito. mesmo, muito. Então, isso nos fortalece para acreditar, né, que nós somos o Filho de Deus, que Ele está aqui, que Ele não nos abandonou, Nunca. e, né, o Espírito Santo está nos conduzindo, né, que o despertar já está aqui, né, a gente já está acordando do sonho e já está ficando tudo em paz. Roberto, quer falar um pouquinho? O Roberto, ele dá muitos acréscimos nas reuniões que a gente faz também, sempre, porque... Não, o que eu poderia comentar, assim, é que o final feliz de todas as coisas é certo. Eu acredito muito que, como a Ana estava falando, né, a gente nunca foi abandonado, nunca deixou de ser visto por Deus, né? A única, assim, questão que eu converso muito com Deus é, assim, eu agradeço a Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo, pela iluminação do nosso caminho. Mas eu acredito que, infelizmente, o nosso caminho tem que ser trilhado por nós mesmos. Eu adoraria que Deus olhasse para a Jane, para o Gustavo, para a Ana e para o Roberto, que eu estou vendo aqui, né? E para todos que estão nos escutando e vendo, tá bom, Deus falasse, chega, vem. E a gente vai, e nós vamos. Acontece isso de vez em quando, como aconteceu com a revelação da Jane, mas ainda nós temos muita relutância para isso, né? Nós damos muito valor, não tem valor. Mas é uma caminhada. Eu converso com Deus e falo, olha, se você puder aliviar
me iluminar para que eu caminhe 1000 anos em um, tá? Eu agradeço. E aguardo a iluminação e sigo em frente, né? Desejando que todos estejam do meu lado. Eu, no fundo, para finalizar, eu desejo de coração, de alma, do meu ser santo, que todos sejam felizes. Porque se todos no mundo fossem felizes, sem julgamento, sem nenhum tipo de contrariedade, esse mundo até seria um paraíso. Mas eu desejo isso para todos. E que todos que estejam ouvindo sejam felizes. Obrigado, Jane. Eu também desejo, hein, Roberto. Eu acho que a vontade de Deus para nós é que o filho seja feliz, né? Então, vamos lá para o 3. Se você me permite, só um último comentáriozinho, assim, eu gosto muito da luz, tanto que todas as capinhas das nossas reuniões, elas são todas com luz, né? Então, eu desejo que todos vejam a luz, sintam a luz, caminhem na luz. Obrigado, gente. Amém. Amém, Roberto. Amém. Amém. Mesmo porque, né, Roberto, no princípio era a luz, no meio é a luz, A luz. e no fim é a luz. Sabia que o Gustavo ia falar isso. Exatamente. Não posso ficar Não dá, calado, né? E nada é sem a luz. Graças a Deus. É só Esse é o luz. tesouro. Esse é o Muito bem, Gustavo. É só luz Gente, mesmo. Então, Bora vamos lá lá, para o Ana. 3, tá? Então, Tá ele fala: bom. vamos glorificar aquele a quem o mundo nega, que é o próprio Deus, né? Pois sobre o seu reino o mundo não tem poder. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, exceto no eterno. Não porque esteja privado de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. Porque Deus e seus filhos criam é eterno, e nisso, e apenas nisso, está a alegria para eles, né? Para Deus e para seus filhos. Parágrafo 4. Escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu. Esse filho de um pai amoroso deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai, porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro de seu pai. Ele não queria nada mais, meu pai não queria nada mais. Assim é, né? É o que o pai Assim. quer. Ele só nos quer, e não importa, ele nem vê, nem sabe, nem é real. Nada além do amor. Nada além. É interessante quando ele fala no 3, né? Ninguém que tenha sido criado por Deus, e todos fomos, né? Aliás, é só um filho, mas parece que somos em muitos. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, exceto no eterno. Não porque esteja privado por Deus, né? De ter alegria de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. Tal é o filho que nós somos de Deus, né? Então, nos foi dado todo o tesouro do Pai. Como é que nós podemos achar alegria aqui fora, na pequenez aqui de fora, no que é, naquilo que veio para acabar, né? Naquilo que não é real? Como que a gente pode estar feliz com isso? Ninguém que só acredita no mundo consegue encontrar a felicidade real. Ninguém. Não há alegria completa na ilusão, né? A gente tem vestígios de alegria. Vestígios.
flashes de alegria, mas uma alegria também amedrontada, porque o medo está sempre, da ilusão, o medo está sempre presente, né? Ele está sempre ali por baixo, né? O medo e a culpa, ameaçando, né? A alegria, ameaçando a paz, aquilo que a gente quer, mas se está identificado com o indivíduo, né? Com a persona, tem dificuldade de encontrar, porque é o que ele fala, né? Se você contempla o mundo, você não conhece a Deus, porque é um ou outro, você não pode estar em dois sistemas, né? Você está com Deus ou você está com a ilusão. Então, ele fala, só um é verdadeiro. Então, para que eu tenha a paz completa, a alegria completa, só com Deus, né? Só estando em Deus e com Deus, pensando com Deus. E é o E a caso gente do filho tenta, pródigo, né? né? Hein? A gente tenta, de uma maneira vã, manter o controle, né? E o Uhum. controle não está em nossas mãos. E é impressionante como a gente vive em loop de controle. E Uhum. você Sim. quer controlar tudo, 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 para que tudo dê certo, sem saber que seu sistema nervoso está sendo bombardeado nesse loop. Vai É, ficando assim, cansado, em frangalhos, né? É está interessante bombardeado por tudo, né? essa história do filho pródigo, né? E é bem isso, né? Ele perde a luz e começa a ver coisas que estão na luz, mas que são escuridão. Então, ele tem que voltar para a casa do pai. E quando ele volta, ele vai voltando, ele vai vendo que no princípio era a luz, que a casa do pai Uhum. é a luz que É, sempre foi e é é. agora. Essa é a história do filho pródigo. Bem contada, viu? É porque é engraçado, a gente fala, né, dessa alegria fugidia e da verdadeira alegria. A verdadeira alegria está dentro da nossa mente, né? E tem essa alegria passageira aqui que o ego dá um pouquinho, né? Que com o vento se vai. Mas quando a gente entrega o dia para Jesus, né, para o Espírito Santo, e pensa no dia que quer, e pede as alegrias de Deus, com certeza a gente tem momentos de felicidade que não imaginava, que não esperava. Essa é uma alegria verdadeira, né? Uma felicidade verdadeira, porque a gente sai do comando e entrega. A gente entrega. E de Deus só pode ser felicidade. O Espírito Santo ele faz tudo para nos livrar da dor. Então só pode ser felicidade, né? Então aí sim, a gente vai experimentando, mesmo aqui dentro de um mundo de ilusões, a gente pode experimentar internamente, porque se Deus está em tudo que a gente vê, está em tudo que a gente pensa, aí a gente permite, né? Ou melhor, a gente São não sonhos felizes aqui atrapalha. do mundo. São sonhos, a gente não atrapalha o Espírito Santo. Ele só promove a alegria. Porque nesse momento que a gente entrega, que faz a entrega verdadeira, a gente, na verdade, aceita a guiança do Espírito Santo, né? E aí E é a tão nossa bom, mente se né? abre para a luz. É Isso tão dá uma assim. paz. Jesus fala, né? Como, que alívio que entregar tudo nas mãos do Espírito Santo, porque Nossa, a que gente, alívio que é. né? Tipo assim, eu estou entregando mesmo. Então, toma, estou te entregando o meu dia. É, não adianta, não precisa nem pedir alegria, porque entregou para ele vai ter alegria. Porque o Espírito Santo é o estado da alegria, né? É, Então, se E entrega, é, você já aceita isso. e é uma experiência linda, né? Porque você está no meio do drama e não vê solução. De
repente, É, surge como um milagre. é mesmo. E não sentido da coisa. Cadê? Para onde foi? Sumiu? Que é um Essa, milagre, né? essa senhora, eu tenho É um sentido milagre. tanto isso, tenho. E assim, e muda a nossa percepção, porque a percepção vista pelo Espírito Santo são expressões de amor. Então muda, tem que mudar, né? Sim. Porque o que mudou foi na mente. Aí a gente não é que muda, a gente vê diferente. Nosso estado de espírito fica outro, E, né? e assim, Deus, o amor de Deus nos provê, nos sustém, é tudo, tudo. É a questão de nós entregarmos, e isso requer confiança. O que a gente mais tem que desenvolver de qualidade aqui é a confiança em Deus. Com confiança em Deus, a gente não tem que E se é pela preocupar. experiência, né? É Pela experimentar, experiência. Salas de experimentar, aula. entregar, experimentar a entrega, porque a gente vai ver que é possível, que assim, é impossível não confiar, a gente chega a esse ponto, né? Não, é impossível não confiar no Espírito Santo, porque quando a gente entrega, ele resolve da maneira mais perfeita, né? Perfeita. Agora, eu e o Roberto, a gente tem feito umas análises aqui do Espírito Santo, porque assim, a gente está chegando à conclusão que o Espírito Santo, ele atua no último instante, porque para nós, né, o dia tem 24 horas, depois tem a semana, o mês, o ano, e a gente tem urgência das coisas serem resolvidas, das situações, né, dos problemas, do que seja lá o que for. E aí a gente já chegou à conclusão, por tantos milagres que a gente presencia, né, que o Espírito Santo ele atua no último instante. Mas por que no último instante? Porque é só no que agora. Então é no momento em que a situação que a gente acha insolúvel ou acha que tem um tempo, que precisa de um tempo, é no momento que o Espírito Santo atua, é no agora, e no agora ele cura tudo. E para nós, às vezes, é difícil a gente aguardar, e é outra coisa que tem que desenvolver, a paciência. A gente chegou à conclusão, né, Roberto, que o Espírito Santo atua no último momento, assim, como é que se fala do jogo, quando tem... No apagar das luzes. Não, quando protela lá o último tempo, A depois tem... prorrogação. A prorrogação. A prorrogação, é aí que ele vai, é aí que ele mexe com as coisas e resolve. Né? É verdade, O Jane. último instante é santo. É o último instante é santo. Mas nesse que a Jane estava falando, eu perguntei para Jesus, assim, eu falei, Jesus, por que de repente pode tudo acontecer no último minuto? Eu e a Jane, a gente ouviu falar, para resolver esse problema faltam 7 minutos. É verdade. Falei, Daqui do mundo, daqui do mundo, aqui verdade. no mundo. Aí eu perguntei, Jesus, 7 minutos para resolver. Por que não pode resolver um dia Antes, antes? Aí Jesus falou assim, mas eu estou na eternidade, você que está no tempo. Para mim, eu estou numa eternidade que é sempre o agora. Não está sendo resolvido? E aí eu falei, sim. Então, qual o problema? Qual é o seu problema? Qual é a razão da ansiedade, né? Qual é essa razão da sua ansiedade? E isso, finalizando, me lembra de um filme Conversando com Deus, que Neil perguntava para ele a mesma coisa, né? Aí ele olha para o Neil e fala assim, você acha que eu tenho problema para resolver alguma coisa? Você acha que para mim é difícil resolver qualquer problema do universo? Aí ele acalma e, como a Jane disse, a gente tem que desenvolver a confiança, a paciência e entender o caminho de Deus, o tempo de Deus, né, que é completamente diferente do nosso.
A paciência infinita, ele fala, né? Então, Paciência infinita, é verdade. Trazendo resultados imediatos. Isso é o que Trazendo imediatos, exatamente. paciência Para infinita resultados traz imediatos. resultados imediatos. Exatamente. Gente, Porque, então só um vamos pouquinho, assim. sabe por quê? Porque esses períodos que todos nós passamos, né, que é do desenvolvimento da confiança, período de desfazer, de abandono e tal, esses períodos são para que a gente aprenda o que tem valor e o que não tem valor. Que isso a gente tem que saber, entender, sentir. E a maioria das coisas aqui não Eu tem acho que valor. também ele está treinando a gente para lidar com o tempo e para, na verdade, transcender o tempo, né? Porque se você pede, ele atende imediatamente, vai acabar ficando assim, naquele vício, entreguei e resolveu. Então, acho que ele quer ensinar a paciência, eu acho que é aquilo que você falou, né? Ele tá usando isso aí para te ajudar a treinar a paciência infinita. A confiança que vai ser resolvido, ele vai dar solução para aquilo ali, você sabe qual, né? Porque ele é que sabe qual. Mas, ao mesmo tempo, a gente treinar a paciência E infinita é junto sempre com a feliz, confiança. né? É Sempre sempre feliz para feliz. todos os envolvidos. Todos, todos. Ninguém sai perdendo nada. É impressionante como é Não, perfeita a solução que ele dá, né? E se você me permite, Ana, isso que você está falando é uma coisa muito certa. E a gente incorre num risco, como é que eu diria? Não é um risco, ou numa insistência que a gente acha que Deus deve resolver da forma que a gente acha melhor, No nosso tempo. no nosso nosso tempo tempo. e dessa forma. Olha, Deus resolve assim, dessa forma. Você já Deus, dá o resultado para ele para facilitar a vida dele, Né? né? Deus deve rir. Isso. Não, na verdade, ele criou um capítulo sobre isso, né? Um novo começo, tem as regras para decisões, que é para a gente logo decidir o dia que quer. E aí tem 7 regras para a gente entender. Ele falou, no começo vai ser difícil, depois isso vão virar regras para você, né? Você vai se Que aí são habituando, né? regras de confiança. De confiança, a gente dá o dia que quer, planeja, pode planejar qualquer coisa. Planeja, entrega para ele, mas tem que falar, pelo menos eu posso dizer que se eu não fizer nada, eu vou ter o dia que eu quero. Quer dizer, se eu não interferir egoicamente de forma alguma. Ele fala, e também que você entenda que vai precisar concordar ao que você for chamado a fazer. Porque às vezes a gente fala assim, eu gostaria de ir pelaquela estrada, letra A. Aí, de repente, e entrega para ele, de repente Jesus te manda lá para B, e vai dar a volta na B. E a gente não quer, porque a gente fala, não, mas o caminho é para cá. E aí a gente não consegue sentir um milagre, tem que deixar, porque ele vai mostrar situações que só ele sabe, situações sempre do amor e do perdão. Aí, assim, a gente pode escolher, mas tem que escolher em primeiro lugar a vontade dele. Deus não é delivery. Gente, então vamos para o 5. Então, no 5 ele fala: Deus só quer seu filho, que seu filho é seu único tesouro. Tu queres as tuas criações, assim como ele quer as dele. As tuas criações são a tua dádiva à Santíssima Trindade, criadas em gratidão pela tua criação. Elas não te deixam, essas tuas criações não te deixam, do mesmo modo como não deixaste o teu Criador, mas estendem a tua criação, assim como o próprio Deus se estendeu a ti. É possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real? E o que é real, exceto as criações de Deus e aquelas que são criadas como as de Deus? As tuas criações te amam, como tu amas o teu Pai pela dádiva da criação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira.
Como então podes aceitar qualquer outra coisa ou dar outra coisa e esperar alegria em troca? O que mais, além de alegria, poderias esperar? Tu não fizeste a ti mesmo e nem a tua função. Fizeste apenas a decisão de seres indigno de ambos. No entanto, não podes tornar-te indigno, porque tu és o tesouro de Deus. E o que ele valoriza tem valor. Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor. Estou aqui na linha 14 da gente. Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor, porque ele está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele, né, com esse filho, estabelecendo para sempre. Parágrafo 6. Eu acho que você não devia de ler outro, não. Esse já é bem grande para comentar, né? Tá bom. Vai ser complicado. É esse, o 8. Eu queria pedir para o Gustavo falar um pouquinho das criações. Jesus fala bastante das criações no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Eu queria pedir para o Gustavo. Às vezes eu gosto de ouvir a opinião, né? Se ele quiser, lógico, se ele quiser falar das criações. Esse capítulo 8 é todo sobre as criações. Todo, inteirinho, inteirinho. Ele chega a ser de uma insistência, de uma convicção incrível, incrível. A vontade sem divisão da filiação. Não tem para onde. Você é o filho de Deus, não adianta, não adianta. Por que as criações, as nossas, eu digo assim, como você vê quando ele fala no 3, as tuas criações são a tua dádiva à Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, criadas em gratidão pela tua criação. Como você entende essa frase, Gustavo? Você vê que ele fala, elas não te deixam do mesmo modo como não deixaste o teu Criador. A gente nunca abandonou, né? Porque as nossas criações não tem nada a ver com criatividade, como o Roberto tem, que trabalha com desenho, nada disso. As nossas criações são os nossos pensamentos amorosos que nós pensamos com Deus. São os pensamentos de alegria, os pensamentos de amor, os pensamentos de paz, tudo aquilo que nos faça nos sentir íntegros, né, como o Filho de Deus foi criado. Então, assim como somos para Deus, né? E aí ele fala que acrescenta. Nós somos parte da Trindade Santa. Filho de Não porque tem nós somos como filho escapar. de Deus, né? É isso que esse capítulo 8 todo está dizendo, né? Nós não podemos escapar. E é tudo Pois é. quando você tenta sair. E o que acontece? Você sofre quando você sai. É o termômetro, né? É o sofrimento. Você só é feliz com uma filiação. Foi assim que você foi feito, para sempre. Ele fala aqui, nos 2 parágrafos, sobre a eternidade, né? Sim. Você só é feliz na eternidade. E o curso tem certos acessos à eternidade. O perdão é um acesso à eternidade. A paciência infinita, trazendo resultados imediatos, é um acesso à eternidade. Um instante santo entre um pensamento que está saindo e o outro que ainda não chegou. Ali tem um espaço eterno. Ali só a Trindade Santa no instante santo. Não tem imagem, não tem nada, só luz.
Se tem alguma coisa, é luz. É. Só luz. Se você me permite, existe também uma parte do curso que Jesus fala assim, com relação às nossas atividades e criações. Ele diz assim: eu preciso dos seus olhos, eu preciso das suas palavras, eu preciso de você para que você envie esse conhecimento para os seus outros irmãos que ainda estão na escuridão. Talvez essa seja a maior criação que nós podemos fazer nesse mundo de ilusão aqui. Verdade, Roberto. Ele fala, E é um- precisa dos teus pés, das tuas mãos, da tua voz, né? E Deus estendeu a sua vontade criando o Filho, para que o Filho estenda essa vontade criando suas criações. Essas criações estendam a vontade de Deus criando criações. E é assim que o reino aumenta, né, como Jesus fala aqui. Então, a função do Filho é criar estendendo a vontade de Deus. Assim como a função das criações do Filho é criar estendendo a mesma vontade do Pai, né, que vem do Filho. E assim o reino de Deus é, né, pelas criações do Pai e do Filho. E das criações, né, do Filho. Às vezes Então, eu sinto assim, né? O que eu posso fazer para ser verdadeiramente útil, né? é, Aí você se sente útil. É a única maneira de você se sentir útil é quando você se sente verdadeiramente útil. Quando a Muito gente bem, perdoa, a gente está Gustavo. estendendo. Muito bem, Gustavo. Inclusive, eu tenho uma pastinha onde eu guardo todas as imagens que eu mando para essas reuniões nossas, com o título Verdadeiramente Útil para Deus. que legal. Eu guardo todas elas numa pastinha com esse nome, Gustavo. Você lembrou muito bem. Legal, legal, legal. Sabia. Deus guarde, Deus guarde. Então, é legal isso que a Ana estava falando, porque isso confirma realmente o que nós somos. Nós só podemos ser filho de Deus, porque as criações só existem no céu. No céu, né? Na verdade, Deus no reino. Aqui ninguém cria, né? Quando o Roberto falou, porque Jesus fala que ele pede os nossos pés, nossas mãos, nossa voz, audição, visão, e ele fala, eu sou teus pés, eu sou tua voz, tudo, é porque o Espírito Santo, ele está em contato direto com Deus e com o Filho, que somos nós. Então, não está saindo, né, da vontade de Deus no reino. Então, ele realmente pode fazer a continuação através de nós, das criações, mas nós não podemos. Aqui no mundo, ninguém pode criar. Só a criação só existe, Jesus fala, só existe no céu. Aqui no mundo, a gente usa os milagres para perdoar. Como o Gustavo falou, são, né, vários mecanismos. Mas aqui não tem criação, não pode ter, porque aqui o Filho de Deus equivocado pensa errado, né? Pensa separado. Então, Quando a gente está no instante santo, nesse instante a gente está identificado com o Filho de Deus. Então, nesse instante, a gente acrescenta ao reino, né? Nós estamos criando, estendendo, né, o amor de Deus. Então, nós estamos criando. Mas nesse instante santo de consciência da integridade do que nós somos. Fora isso, que isso aí não é o mundo, isso aí desculpa, gente, isso aí é fora da ilusão. A gente não está na ilusão nesse momento. A gente está no reino de Deus, se reconhecendo como reino de Deus nesse momento. Isso. Né? Embora a gente esteja aqui nesse corpo, a gente está em mente, a gente está como, né, se reconhecendo como filho de Deus. Então, nesse momento, a gente porque entende o reino de Deus. Né? Esse corpo a gente entrega para o Espírito Santo só para servir ao propósito do Espírito Santo, que é o propósito de Deus. Aí sim,
Ele está fazendo através de nós, né? Aí sim. Eu vou ler o 6, que ele vai falar um pouco mais sobre criação e sobre a vontade Ótimo. de Deus, que é a ligação direta, né? A criação é vontade Aham. de Deus. A vontade de Deus é criação. Então, ele fala aqui no 6. A tua função é adicionar ao tesouro de Deus por criar o teu tesouro, né? A vontade de Deus para ti é a vontade de Deus por ti. Ele não iria manter a criação afastada de ti, porque é nisso que está a sua alegria, na alegria do Pai. Não podes achar alegria, exceto como Deus o faz. A sua alegria, né, de Deus, está em criar-te. E ele te estende a sua própria paternidade, de modo que possas te estender como ele fez. Não compreendes isso, porque não o compreendes, não compreendes Deus. Ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é. E ninguém pode aceitar a própria função a não ser que conheça o que ele próprio é. A criação é a vontade de Deus. A sua vontade, né, a vontade de Deus, te criou para criar. A tua vontade não foi criada separadamente, e assim tens que ter a mesma vontade que o Pai. Vou ler o 7, tá bom, gente? Ou querem comentar o 6? Eu acho que uma complementa a outra. Aí ele fala no 7. Aí ele abre aspas. Uma vontade de má vontade não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos que, de fato, não significa nada. Quando pensas que não estás disposto a ter a vontade de Deus, não estás pensando. A vontade de Deus é pensamento. Não pode ser contradita. A vontade de Deus é pensamento com P maiúsculo. Não pode ser contradita pelo pensamento com P minúsculo, né, que é o pensamento do separado. Deus não contradiz a si mesmo, e seus filhos, que são como ele, não podem contradizer a si mesmos ou a ele. No entanto, o seu pensamento, né, o pensamento dos filhos, é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Essa escolha, de fato, faz com que a função do filho seja desconhecida para ele, para o próprio filho, mas nunca desconhecida para o seu Criador. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele. Aqui ele fala uma coisa muito, muito interessante aqui no 6, que ele fala assim, aqui na linha 7. Tá? Vou pegar lá pela metade, mas aí depois a gente vai costurando. Ele fala assim, ninguém que não aceite a própria função, que a nossa função é criar, como foi falado antes, Deus nos criou para criar. Porque é criando que a gente estende o reino. Então, a nossa função é estender o reino criando como Deus nos criou. Então, ele fala, ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é. E ninguém pode aceitar a própria função, a não ser que conheça o que ele próprio é. Então, sem nós conhecermos o que nós somos, a gente não pode aceitar a nossa função. E só podemos saber qual é a nossa função quando a gente a aceita. É uma coisa de trás para frente. Eu tenho que saber quem eu sou, aí eu vou aceitar a minha função, que é criar, porque aí eu vou entender a minha função. Eu só vou saber qual é essa função quando eu a aceitar. Né? Então, conhece a ti próprio, e aí você vai aceitar a sua própria função. E você só vai saber qual é essa sua função ao aceitá-la. É aquilo, né? Que eu dou para ter, dá tudo a todos. Dá tudo a todos. Eu só vou saber que eu tenho quando eu der, porque aí eu vou reconhecer que eu já tenho. Então, eu sabendo quem eu sou, eu vou reconhecer qual é a minha função, porque o filho foi criado para criar. Aí eu vou conhecer Deus, porque aceitando a minha função, sabendo quem eu sou, aceitando a minha função, eu vou conhecer meu Pai. Eu vou reconhecer que eu sou seu filho. Eu vou me lembrar de Deus. Então, esse caminho, né? Quem sou eu?
Aí vem a pergunta, né? Quem sou eu? Quem sou eu, né? Quem sou eu é muito usado no Advaita Vedanta, né? Então, eu descobri recentemente que a parte 2 do livro de exercício é Atma Vikara. É um livro de autoindagação. Ana falou agora em o que sou eu, né? Você não, enquanto você não souber quem é você você está fora do alvo. Você vai errar sempre. E para você saber quem você é, também você tem que saber o que é o ego. Quando você sabe o que é o ego, você sabe o que é você. Quando você sabe quem é você sabe o que é o ego. Isso está, por exemplo, na parte 2 do livro de exercício, no ponto 14. O que sou eu? Eu sou um filho perfeito. E o que é o ego está no ponto 12. São duas autoindagações, eu faço sempre isso. Tá aqui marcado, por isso que eu fui rapidinho. Está aqui marcado no livro. Então eu vou rapidinho, porque eu tenho um marcador de texto nessas duas, quer dizer, né, tem umas 3 ou 4. O que é o perdão? Também. Engraçado, né? Começa o que é o perdão, é a autoindagação 1 do livro de exercício, parte 2. E a última é quem sou eu. Eu acho isso interessante. É linda a explicação de quem sou eu, o que eu sou. É, O ego fica assim, como assim? Eu não sou pecador? Eu não sou culpado? Não, não é. e condiz muito com essa certeza do capítulo 8, né? De que você é a criação de Deus. Quem sou eu diz isso veementemente. É. E aqui ele fala também, no começo, né, do parágrafo 6, ele fala, a tua função... Olha o que diz, licença, Ana, só para eu completar, olha o que diz o primeiro parágrafo de O que sou eu? Eu sou o Filho de Deus, completo, curado Curado e íntegro. brilhando no reflexo de seu amor. Teu Em amor. mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em Vida mim, eterna. o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria estabelecida sem opor. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor, sua santa impecabilidade, pois na minha pureza habita a sua própria. Lindo, né? Tá aí quem sou eu. É muita luz, né? É só amor. Essa muita luz somos nós. Pois é, aí só para completar isso aqui do 6, que ele fala, né, que a nossa função é adicionar ao tesouro de Deus. Nós somos o tesouro de Deus, né? Nós somos a criação de Deus. Então, a nossa função é adicionar a criação de Deus por criar o nosso próprio tesouro, né, como filho de Deus. Estendendo a vontade de Deus, nós criamos o nosso próprio tesouro, que são as nossas criações. Ele fala, a vontade de Deus para ti é a sua vontade por ti. Então, a É vontade de Deus para o felicidade filho, perfeita. a vontade de Deus para o filho, é a vontade de Deus através do filho, porque através do filho, Deus continua criando, né, que são as criações do filho. Então, tudo isso é a vontade do Pai, né? Cria o filho cria suas criações, mas a vontade de Deus se estendendo eternamente, né? Porque, olha, isso me lembra que essa noite, eu me lembro de ficar o tempo todo sonhando. Minha mente é parte da mente de Deus. Minha mente é parte da mente de Deus. O tempo inteirinho, eu acordei com isso. Minha mente, acho que Jesus queria que eu gravasse bastante isso. Minha mente é parte da mente de Deus. Então a gente
Não pode, tá sonhando, é ilusório achar que a gente pode ser outra coisa, fazer outra coisa, né? A gente só pode amar, e não pode fazer outra coisa. Qualquer outra coisa não somos nós. Não, não é. Tomamos o trem errado. Não é. Ele vai falar aí de uma vontade de má vontade. É interessante, né? A vontade é de má vontade. Que não significa coisa alguma. Vamos ler o 8, porque ele vai falar muito sobre a vontade de Deus, né, como sendo a vontade do Filho, a vontade do Filho sendo a vontade do Pai, né? Aí ele fala aqui: não há nenhum questionamento que devas jamais colocar para ti mesmo, a não ser um, entre aspas, quero conhecer a vontade de meu Pai para mim. Ele não a esconderá, né? O Pai não a esconderá. Ele a revelou a mim, né, Jesus falando. Aí Jesus fala em primeira pessoa aqui, né? Ele a revelou a mim porque eu a pedi a ele e aprendi com o que ele já havia dado. Nossa função, aí Jesus falando, é trabalharmos juntos, porque a parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Então, Jesus falando aqui como um irmão, né? Então, a gente estando a parte um do outro, como irmãos, não podemos funcionar de forma alguma. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não em nenhum de nós sozinho. Deus não nos quer sozinhos, porque Ele não tem vontade de ser sozinho. É por isso que criou o seu Filho e deu-lhe o poder de criar com Ele. Nossas criações não são tão santas quanto nós somos, e nós somos os filhos do próprio Deus, tão santos quanto Ele. Através das nossas criações, nós estendemos o nosso amor e assim aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreendes isso, porque tu, que és o tesouro do próprio Deus, não te consideras algo de valor. Dada essa crença, não podes compreender coisa alguma. Então, gente, por não nos considerarmos de valor, achar que somos fracos, impotentes, né, etc., a gente não compreende que as nossas criações estendem o nosso amor, aumentando a alegria de Deus, aumentando a alegria do reino. A gente não tem essa dimensão. É porque é justamente isso, querer ser fraco, impotente, é justamente para não pensar em conjunto. Não ter a integridade, é isso que o ego faz. E isso, quando a gente está nessa identificação, a gente não está isolado da unidade, né? Por isso que a gente não lembra de Deus nesse momento, né? Qualquer coisa que não seja unido. E o amor, esse amor que já é nosso, ele é símbolo de união. Não tem como você amar e não se sentir pertencente, né? E que o outro, e qualquer outro não pertence. No momento que a gente está amando, né? Esse amor que vem, que está na nossa mente e que o Espírito Santo usa através de nós, não tem como a gente não se sentir pertencendo e abrigando. E completo, né? Completo. A gente nem questiona isso, porque se sente assim. Eu acho que é isso que acrescenta ao tesouro, né? Quando a gente está nisso. E olha a força que Jesus nos dá na lição de hoje, né? Deus é a força na qual eu confio. A gente que se acha tão fraco, né? Tão fraco, limitado, vítima, todos nós. Última, né? Por não aceitar a vontade de Deus. Por nós ainda que nós somos a vontade de Deus, por não reconhecermos isso, né, que nós somos a vontade de Deus. Não há uma outra vontade, não há nenhuma outra vontade. Qualquer outra vontade é do mundo, né, do ego, é da ilusão, que não, no final das contas não significa nada. E caiu.
Caiu. Caiu alguma coisa. Eu acho que o computador dele caiu. Mas ele Celular. está ali, ó. Ele está ali. Caiu o celular? Ó, Ele sempre cai aqui. tá. Gente, podemos ir adiante? Você quer falar mais alguma coisa, Gustavo, Roberto, Jeane? Não? Então vamos lá para o 9. Aqui no 9 ele fala, Jesus continua falando em primeira pessoa, tá? Eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que ele confere a ti. Minha devoção a ti procede dele, né, do Pai, tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele, né, de Deus. Nós não podemos ser separados. Quem Deus uniu não pode ser separado, e Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. É possível estar separado da tua vida e do teu ser? A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada, não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que esteja ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesma. E nessa frase eu te lembrei da revelação, Jeane. É o que eu estava pensando. Despontará Exatamente. por si mesma. É porque o Espírito Santo leva até a porta do céu, ele fala, né? Essa verdade, ela pode ser experimentada, mas, né, ela não pode ser descrita nem explicada. Quanto mais tentar explicar, menos vai chegar próximo, né? Mas aí Jesus leva para a gente todas as condições, como ele fala, né? As condições para saber como isso vai acontecer. Mas quem faz mesmo é Deus. Deus que dá o último passo. É ele que se revela, é ele que passa o conhecimento, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva, através de experiências, para chegar até Deus. É o que ele faz, né? Lembra aquele gráfico que tem o euzinho, o tomador de decisão, vai descendo, desce para o inferno, o ego inventa um monte de coisa, o Espírito Santo traz de novo, né, no ciclo, vai subindo através dos milagres, da sala de aula, as experiências, até chegar lá naquela linha, né, que chama daqui para diante ao céu, é lá que o Espírito Santo deixa a nossa mente. Aí é Deus que se revela, né? Então, quando a verdade é experimentada, a gente só pode achar que foi um milagre. Gustavo, desculpa, Gustavo, está muito baixinho. Chega mais próximo, por favor. Pede para aumentar o som do Filho de Deus que você é, Gustavo. Tá melhor agora? Tá bom, vamos em frente. Uns falam pelos outros, a gente já é integridade mesmo. Pois é, o que eu estava falando era isso, que a experiência da verdade é sempre um milagre. Não adianta você explicar. Não. Ela surge do nada. Do nada que é tudo. Né? É um presente de Deus, né? É. É um presente, né? É um tesouro, né? É um presente dele. E ele fala aqui também da jornada, né? Ele fala na linha 6, a jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. O Roberto sempre comenta, desculpa, não te cortei. O Roberto sempre comenta, né? Que o curso fala, nós estamos voltando para o lugar de onde nós nunca saímos. Nunca saímos. É uma jornada sem distância, ele fala aqui, né, na frase 7, ó. É porque é uma jornada de lembrar, não é uma jornada de ir no tempo e no espaço, é uma jornada de lembrar, somente isso. É a história do então, filho não é uma pródigo. jornada de busca, é uma jornada de lembrar quem nós somos. Por isso que Jesus fala, nós não precisamos fazer nada, porque não tem nada para ser feito.
já foi, já está tudo na nossa mente perfeito. É só lembrar. A gente não tem que acrescentar nada. E lembrar do quê? Lembrar que Deus é o nosso Pai, que nós somos o seu filho, que nunca houve separação. Isso é que nós precisamos lembrar e aceitar completamente, né? Para que a gente às vezes eu sinto ele dizer, você já fez tudo de errado. Agora volte. É o filho pródigo, né? Foi lá achando que a felicidade estava lá nas quinquilharias do mundo, e aí, né, o pano caiu e ele quis voltar, porque aí ele se deu conta de que ele deixou o reino, né, para ir para algo que não deu a ele aquilo que ele esperava. O Me Pai lembra também a mantém o história reino. de Joãozinho e Maria, né? Que se perde na floresta Pedrinho. e vai jogando os pãozinhos assim para acertar a voltar. Só que os passarinhos comem os pãezinhos. Aí eles não acertam a voltar e se perdem. Acham lá a bruxa, né? Assim foi a história do filho pródigo. Não acertou a voltar de casa, ficou lá perdido um tempão. Até que por Mas aí eles e- matam a bruxa, quer dizer, eles matam o ego e conseguem retornar para casa. Mas eu acho que a gente não tem que realmente fazer a caminhada do sacrifício, do esforço, ter que fazer alguma coisa. Ainda é o ego que acha que precisa É fazer. jornada de lembrar, tem que se De lembrar disso. lembrar. Não é de esforço ou de Não sacrifício, é de é, lembrar. não é. Porque no momento que Deus se revela, a gente vê que não tinha nada para fazer. Na realidade, qualquer coisa que a gente possa imaginar que tenha acontecido, existido na nossa percepção, nunca existiu. A gente nunca acrescentou nada ao reino, só o amor. O amor acrescenta ao reino e a criação é constante. Não tem. Então, é o que Jesus falou, você vai ver que por tudo isso nada aconteceu quando você se deparar com Deus, com o amor, né, diante do instante santo, a revelação. E não tem, você fala assim, mas cadê? Não, não tem nada. Então a gente se preocupa tanto em construir tesouros aqui, que a gente guarda as 7 chaves, e na realidade ele não é nada. Ele não existe, não é que possa ser comparado, ele não vai ser comparado com nada. Que Deus é e nós somos realmente. Então, a gente só está lembrando. Por isso que Jesus, ele fala de largar as mochilas, né? Como é que é o Roberto que sabe falar? Que é mais fácil não sei o quê, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né? Não sei o quê. A gente tem que largar tudo. Então, Jesus pergunta, você se desapega, desfaz? Porque só na mente tem que largar tudo de ilusão. Aqui na parte 2, né, quando ele fala, no item 2 é que ele fala o que é a salvação. Lá na página 431 do livro de exercícios. Isso. Então, no parágrafo 3, ele fala, a salvação é um desfazer, desfazer entre aspas. A salvação é um desfazer. No sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia. Então, só isso. O que precisa fazer é, se eu não apoio o mundo de sonhos e malícia, eu não apoio a ilusão, por exemplo, julgando, né? Fala a página que você está aí. A página 431. 431, para quem for acompanhar. Colaborando com a crença na separação, se eu não faço... Do livro de exercícios, tá, gente? Eu estou desfazendo, porque eu não estou fazendo nada. Não fazer nada é não apoiar o mundo de sonhos e malícia. Porque se eu apoio, eu estou fazendo separação. Né? Então, é para não fazer nada. Não dá autoridade do ego. Isso aí. Mas é minha vida, é a minha agenda, é a minha... Não tem. Não tem. A gente vive um dia como se fosse o todo. Cada dia, um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia, não é armazenado. O não fazer nada é perdoar, né? Porque aí você não está apoiando a ilusão da separação. Não julgar, perdoar, é o não fazer nada.
E ele fala uma coisa muito, muito importante aqui. Aqui, de novo, ele vem falar sobre o tempo que nós precisamos dar a Deus. Meditar mesmo. Vamos diariamente a esse santo lugar, que é o altar que a gente fez ao Espírito Santo, a comunicação com ele, para passarmos algum tempo juntos, nunca separados. Aqui compartilhamos o nosso sonho final, um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar, gente, se eu vi mesmo. É lindo, é muito poético. Eu vi, e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. O que isso quer dizer com isso? É o perdão. É o perdão, né? É o perdão. É tão lindo quando nada o faço que é. Para a minha infelicidade, né? E quando nós quisermos, quando nós amarmos o não tenho que fazer nada, no sentido de que nada mesmo, não sei entregar a ele, então nesse momento a gente vai estar pronto para o Espírito Santo, e a gente nem sabe julgar isso, só sabe, como Jesus falou, receber toda a instrução através desse curso que ele está passando para a gente, porque a gente não sabe, é ele que vai nos lembrar, né? E é sempre um presente. Ensinando a desfazer. A desfazer. Ensinando a desfazer. A aceitar o desfazer, porque quem desfaz também não é a gente. É o Espírito Santo, exatamente. A gente não tem que fazer nada, meu Deus. A gente só tem que estar em glória ao Pai, igual os lírios do campo, né? Só isso. A gente tem que tirar quem você pensa que é da frente. E a forma de fazer isso é amando os irmãos, amando tudo, se entregando, amando. Jesus falou, amar. Ele foi lá, ele veio aqui para ensinar a só amar, né? Amar e aceitar. Tudo que eu quero é amar. Essa é a frase, né? Tudo que eu quero é amar. Porque é para isso que nós estamos aqui, né? Só para amar. Gente, eu vou ler o 10, tá? Ok. Aqui ele fala: o que tem sido a vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro, que somos nós, né? De quem ela é o tesouro. Então, a vontade de Deus é o nosso tesouro, isso que ele está dizendo aqui. O teu coração está ali onde está o teu tesouro, assim como o dele, né? O do Pai. Tu que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo, né, Jesus falando, e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. Eu estou achando muito engraçado que Jesus está falando assim, ó, tu que és o bem-aventurado de Deus, é totalmente bem-aventurado. Eu estou me lembrando de umas piadinhas que o Roberto faz, que ele fala assim, como é que eu sou o quê? A queridinha de Deus. E quando ele quer pedir alguma coisa, ele fala isso da revelação, ele pede em meu nome. Né, Roberto? Não, é verdade. Somos todos um. Eu acho que a Jane, que Jesus, Deus, assim, tem uma quedinha especial pela Jane. Então, quando eu quero pedir alguma coisa em comum, que vai servir para mim, para a Jane, você toma uma carona, aí né? eu falo assim, olha, Santíssima Trindade, eu gostaria muito de ajudar a Jane com isso. E a coisa acontece instantaneamente. Por isso que eu falo que a Jane deve ser a queridinha de Jesus. A princesinha. Você vê como o ego ainda brinca nisso, fazendo deuses, né? Fazendo os pequenos deuses, né? Para a gente não acreditar no próprio poder de Deus em nós, né? Mas a criação de ídolos, acontece assim. Não, mas olha, eu também não posso negar que quando eu estou aflita, eu quero
alguma coisa, eu ligo para ele e falo assim, reza para Nossa Senhora É por mim. verdade, é verdade. É que quando eu peço para mim alguma coisa, eu falo, Jesus, olha, eu preciso fazer isso, demora, demora. Agora com a Jane é Mas isso. aí é Jesus trabalhando a sua paciência infinita. Pois é, Confiança. E eu peço para ele, reza para Nossa Senhora, porque ele é assim com a Nossa Senhora, né, gente? Pois é. Tem que rir, né? Gente, e aqui ele fala aqui, ó, ele fala aqui, né? Tu que és o bem amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo, né, com Jesus, e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. Liberta a santa vontade de todos os teus irmãos, né? Que são tão bem-aventurados quanto tu és. Viu, Roberto? Então, o Aí, que ó. significa isso? Pelo perdão, porque se eu julgo o irmão, eu estou aprisionando ele naquilo que ele acredita que ele é, que ele já acredita que ele é separado. Então, eu E me aprisiono ele na aprisionando também, separação. né? E a gente. E aí, eu estou aprisionado igualmente. Né? O cárcere e o carcereiro estão presos juntos, né? Só que ele é tão bem-aventurado quanto eu. Então, se eu olho para ele amorosamente, né, se eu olho através do perdão, pronto, essa bem-aventurança, ela é compartilhada. E aí todos se percebem bem-aventurados, né? Queria lembrar que Jesus fala, já falei, eu falo sempre isso, né, que eu gosto muito dessa parte, que Jesus fala, uma forma de perdoar, ele fala, o perdão é lembrar só as coisas felizes que teu irmão fez para você e que você fez para ele. Porque, assim, fala do perdão, às vezes fica tão abstrato, né? Porque a gente tem uma imagem esquisita do perdão, mas, na verdade, é amor, né? E ele fala, lembra das coisas felizes que fizeste a ele e ele te fez. Porque a mente, ela sai do ego nesse momento, né? Lógico que Jesus tem um conceito de felicidade que não é o mesmo nosso, essa felicidade egóica. Ele está lembrando da felicidade verdadeira, né? Que abrange tudo. Mas é verdade, se a gente for lembrar coisas, né? Boas, felizes, boas no sentido de amorosas que uma pessoa fez, a gente esquece se está acontecendo lá um piti, algum julgamento, uma encrenca, a gente esquece. Eu gostei de uma expressão que a pessoa usou, que não me lembro quem mais. Amor sem objeto. Esse amor sem objeto. É amor sem objeto. É verdade. Um amor abstrato, né? É isso mesmo. Gente, eu vi essa semana eu vi coisa assim parecida. A pessoa fala em vazio funcional. Você não está fazendo nada, não está pensando nada, mas está pagando um boleto, está lavando um prato, está fazendo o que você tem que fazer, sem um eu. Se é que tem que fazer, né? Se é que tem que fazer, porque Jesus comanda, mas... Sem um eu no comando. Se vocês me permitem o último comentário sobre tudo que nós falamos, assim, me veio na mente assim, a confiança e o acreditar que Jesus tem em todos nós, né? Isso me fez lembrar do Jesus histórico, quando Pedro estava dentro de um barco no meio de uma tempestade, e ele olha lá na frente, Pedro olha e vê Jesus caminhando sobre as águas, né? E Jesus fala para ele, vem, Pedro. E aí Pedro começa a andar em cima das águas, né? Olhando para Jesus. E quando Pedro para de olhar para Jesus e olha para a condição humana dele, e olha que ele está em cima da água, ele começa a afundar. Aí Jesus dá a mão e fala, puxa, homens de pouca fé, você, hein? Isso, imagina hoje o acreditar de Jesus em cima de nós como irmãos dele, como todos irmãos e irmãs santificados e santificadas de Jesus. Isso me deixa assim muito feliz e confiante, porque ele está do nosso lado caminhando com a gente. Obrigado, pessoal.
Obrigada a você, Amém, Roberto. Roberto, isso Amém. mesmo, amém. A gente A terminou. experiência, Terminamos. a experiência do Instante Santo é mais ou menos essa de Pedro com Jesus. Né? Pedro saiu do Instante Santo, afundou. É, Não tem para saiu do onde. Instante Santo, fundou. É, Isso mesmo. É a afundou no gente, né? lamaçal do A ego. gente esquece do Espírito Santo, de segurar na mão dele, a gente afunda no ego, A né? gente se Mas, sente fraco, ali a gente fica apesar se disso, empoderado, ele não nos desempoderado. deixa afundar, na realidade, né? É Não, nossa de mente. jeito nenhum. Conseguimos ler num carnaval, viu? Conseguimos. Jesus O Espírito Santo faz muita proeza, né? Jesus Você achou faz. que não viríamos, ele falou, É. não, que história é essa, Que né? história é essa? Ai, que gostoso, Por que não? né? E ainda Imagina com... como Quer os fazer... egos estão inflamados aí ao nosso redor, né? Eu acho que não, que eu já pulei o carnaval, meu ego não estava inflamado. Mas hoje meu nariz está reclamando, então pode ser. Jane, a gripe está solta no carnaval. Viu? Tá nada, eu não acredito nisso. Acredito Nada, nisso. isso aí. Jane, você quer fazer oração Vou final? fazer. Agradecimento de encerramento. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que, de qualquer forma, entrar em contato conosco, agora e para sempre. Amém. Gente, essa oraçãozinha aqui de agradecimento não é do curso, e foi o Roberto que fez. Ele tirou ele adaptou de Saint Germain, né, Roberto? Mas, Foi uma inspiração. faz 20 e poucos anos que a gente estudava Saint Germain, a gente estudava o curso em Milagres, estudava Saint Germain, passou para o curso em Milagres, aí ele adaptou. Então, a gente faz, nossa, muitos anos. Gratidão, Roberta, ela é linda. É fofa, Obrigado, né? Ana, obrigado. Expande a luz de Deus entre nós. Então, boa noite para todo mundo, bom carnaval para amanhã. Amanhã é terça de carnaval, é isso? Amanhã é carnaval pesadelo. Gratidão a todos. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Roberto. Que bom que você está com a gente, pode estar sempre. Presença carnavalesca. Gente, então, a gente se despede que eu vou parar a gravação, tá bom? Tá bom, querida. Então, boa noite para todos. Beijo para todo mundo. Beijo para todos. Buenas noites.